Professor, vê esse vídeo e me responde. É verdade que a Bíblia foi alterada? E a Bíblia original tinha mais 42... 40? E esse é o terceiro vídeo aqui no canal onde eu estou interagindo com vocês, respondendo perguntas e quero encorajá-los e pedir que vocês deixem nos comentários sugestões de vídeos, dúvidas, questionamentos. Para mim é importante demais ter a interação e o feedback de vocês. E por falar nisso, não esquece, por favor, de deixar o like, de ativar o sininho para que você sempre receba as notificações dos nossos conteúdos. E se você ainda não é inscrito no canal e gosta de dialogar sobre a história da religião cristã, quer aprender mais sobre a história do cristianismo, se inscreve no canal, acompanhe o trabalho que nós estamos fazendo, porque eu acredito que nós estamos aqui juntos produzindo um bom conteúdo na área da história da religião cristã. Porque os livros de história da educação básica falam tão mal da igreja? Eu não saberia te dizer com toda precisão a razão pela qual os livros de história da nossa educação básica ainda perpetuam uma narrativa histórica pejorativa para com a história do cristianismo. Talvez, e aqui é só uma sugestão, alguns dos livros básicos que nós estamos aqui se referindo estejam atrasados historiograficamente falando. Olha, a gente ainda encontra o pessoal falando, até nas escolas, que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Então, o pessoal está atrasado nas revisões historiográficas, o pessoal está atrasado nos trabalhos históricos mais recentes. Porque os protestantes não fumam mais charuto. Charles Spurgeon, um grande pregador, um dos grandes nomes da história do protestantismo, fumava charuto. Porque isso passou a ser pecado. Dentro de uma perspectiva histórica, é preciso entender que o cristianismo ele passa e sofre transformações culturais e sociais ao longo do tempo. Então existe uma série de elementos que os cristãos em outro momento, em outra temporalidade, em outro contexto, outra cultura, outro momento específico da história, consideraram práticas pecaminosas, mas que nesse momento, na atualidade, no momento contemporâneo, já não são mais vistas como práticas pecaminosas. Eu fiz um vídeo aqui no canal, inclusive, recomendo que você assista, falando de como o café era visto em termos pecaminosos e até mesmo em termos demoníacos. Mas houve uma transformação histórica onde, após a bênção de um papa, segundo se relata, o café passou então a ser visto também como uma bênção e uma dádiva de Deus, e os cristãos então passaram a tomar café. Então é bom pensar nessas transformações culturais que o cristianismo sofre ao longo do tempo. E eu penso que essa ideia do charuto lá, do Spurgeon, ela se aplica dentro dessa realidade. Então tenta ver dessa forma aí, que eu acredito que é uma perspectiva melhor dentro de um âmbito histórico. Como você vê as ordens monásticas influenciando a igreja, a ponto dela ser reformada? Então, é preciso olhar para os movimentos monásticos ao longo do tempo com uma certa cautela. Por um lado, você tem aquela narrativa de que o monasticismo nasce ali após a ascensão das relações da igreja com o Estado. Depois que Constantino passa a favorecer o cristianismo passa então a se paganizar, os cristãos passam a ser corruptos e moralmente deploráveis, e o monasticismo é uma reação a essa decadência do cristianismo. Essa narrativa, ela, embora possa encontrar algum sentido a partir de algumas fontes, mas ela é muito inconsistente, porque a gente já tem experiência monástica muito antes de Constantino. Entretanto, isso não apaga o fato de que o monasticismo ao longo da história do cristianismo, sobretudo no período do medievo, tentou resguardar de forma mais rígida, de forma mais minuciosa, de forma mais atenciosa, uma pureza, uma virtude. Então os movimentos monásticos deram ênfase à castidade, ênfase à santidade, ênfase ao trabalho, à pobreza, ao amor. E de certa forma, em muitos momentos, é um fato que sim, o monasticismo impulsionou movimentos de reforma dentro da igreja. Mas olhar para os movimentos monásticos como um núcleo do cristianismo em absoluta pureza, em absoluta angelicalidade, ou olhar para os movimentos monásticos como sendo os únicos e decisivos catalisadores dos períodos de revitalização da igreja, seria também uma leitura um pouco equivocada. Então eu entendo que é preciso olhar
para a experiência monástica, para a experiência do monasticismo com um equilíbrio maior do que o senso comum costuma divulgar. A próxima pergunta aqui, gente, é exatamente a pergunta sobre a questão da alteração da Bíblia ser adulterada, de livros terem sido retirados. Aquele vídeo que nós vimos aqui no início. Olha, gente, essas ideias são frutos, eu já tenho falado isso aqui no canal, inclusive eu recomendo, se você tá com essas ideias mitológicas, esses sensos comuns absurdos, esdrúxulos, que falam sobre Constantino, sobre o Concílio de Nicéia, tem um vídeo aqui no canal que eu abordo os mitos em torno da figura do Imperador Constantino e trato essas questões de forma mais específica. Então vai lá, assiste por favor, pega as referências de historiadores sérios que eu estou recomendando lá no canal, estuda isso de forma séria. Gente, o Concílio de Nicéia não tratou da questão da canonicidade. Não tem nas atas do Concílio de Nicéia nenhuma decisão acerca do cânone. Gente, os cristãos, o cristianismo já estava discutindo a questão de um cânon antes de Nicéia, antes de Constantino. Você tem o cânon muratório ali já no século II, quando os cristãos estão discutindo com Marcião. Gente, Orígenes já propunha uma espécie de lista do cânon. Depois do Concílio de Nicéia, os cristãos ainda continuam discutindo decisões conciliares acerca de uma espécie de fechamento do cânon, de decisão conciliar acerca do cânon, vão se perpetuar depois do Concílio de Nicéia. Então, gente, Constantino adulterou a Bíblia, tinha mais 40 livros que foram retirados. Qual é a fonte, gente? Qual é o historiador que esse pessoal... Não existe sequer um historiador que endosse uma narrativa dessa, não existe sequer um historiador sério que produz história da igreja de forma séria, seja ele cristão ou não, que endosse. Não tem, essa discussão não existe, gente. O único lugar que essa discussão existe é lá no filme e no livro do Código da Vinci, lá do Dan Brown, e na internet, que o pessoal continua propagando esse senso comum. Gente, não dá, gente, não dá. Vamos estudar a história do cristianismo com historiadores sérios, vamos ler gente séria, vamos pensar historicamente a partir de fontes sérias. Quando a fonte é minha cabeça, as vozes da minha imaginação, ou é o especialista que não cita um trabalho específico, um historiador de verdade, que não dá, não dá. Olha só essa pergunta, interessante. Sou católico e gostaria de ler um livro acerca dos pais da igreja dentro de uma perspectiva histórica protestante. Me indica um? Esse livro aqui, ó, do Brian Lefton, é uma perspectiva protestante, conhecendo os pais da igreja, uma introdução evangélica. Então é uma perspectiva protestante. Ele é um historiador do cristianismo. Ele tem uma atenção cuidadosa ali para o cristianismo antigo. Tem percepções nesse livro aqui fantásticas, sobretudo as provocações e os artigos, os trabalhos que ele levanta acerca do montanismo na África, em contraste com o montanismo na Ásia. Essa parte do livro ela é fantástica, ela é provocativa. Ele tem algumas outras considerações históricas bem bacanas também, apesar de que é um livro bem biográfico. Ele vai fazer biografias de alguns dos pais da igreja, mas no início ele traz sim algumas discussões históricas. Ele tenta discutir ali como é que os protestantes dialogam o conceito de pais da igreja e como é que isso se distingue da visão católica. Inclusive ele dialoga com o conceito de historiografia da queda, questiona essa conceituação, que se refere à ideia de que o cristianismo caiu, afundou, declinou de Constantino em diante. Enfim, é um livro que vale a pena, é uma leitura que vai agregar e, para além das diferenças e das divergências, quando ele está fazendo a análise e a narrativa das biografias, é uma leitura muito agradável, muito enriquecedor. Então eu acredito que, para o seu intuito, para a indicação que você me pediu, o Brian Lefton é o caminho aí, é o livro mais indicado.